Há momentos em que nos sentimos que nada está mudando, que todo o nosso esforço parece cair em solo seco. Hoje o Evangelho nos apresenta a parábola do semeador. Nos lembra que a palavra de Jesus Cristo não age como um raio que transforma tudo de uma vez, mas sim como uma semente que precisa de tempo, cuidado, perseverança para crescer. É por isso que a mensagem de hoje nos desafia a não desistir quando os resultados não aparecem rapidamente, a não permitir que os espinhos das preocupações ou até mesmo as pedras da pressa abafem o que Deus está plantando em nós, pois Deus trabalha no silêncio, no oculto, e o crescimento acontece quando nosso coração permanece firme mesmo sem sinais visíveis. Então, que este Evangelho seja como um clamor sincero para que Ele renove nossa paciência, fortaleça nossa perseverança, tudo para que possamos cultivar com fé a semente da palavra até que os frutos apareçam no tempo certo. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, também seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal eVivo, e é sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. E já lhe peço com muito carinho, se for possível, já deixa o like aqui no vídeo, já compartilhe também este Evangelho e se inscreva aqui no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Isso ajuda e muito o canal crescer e a mensagem do Evangelho chegar também a mais e mais pessoas. Conto com a colaboração de todos. E o Evangelho de hoje para este sábado, dia 20 de setembro de 2025, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 8, versículos do 4 ao 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isto, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje o Evangelho nos apresenta a conhecida parábola do semeador. Só que hoje quero conduzir vocês por um caminho que talvez poucos tenham trilhado ao escutá-la. Olhar menos para o solo e mais para o tempo. Sim, o tempo.
Porque toda semente, ainda que perfeita, precisa de tempo, cuidado, perseverança para frutificar, não é mesmo? E talvez seja exatamente isso que mais nos falte hoje: paciência para esperar o invisível crescer. Essa parábola foi contada por Jesus diante de uma multidão que vinha de diversas cidades. Muitos buscavam milagres imediatos, outros curiosidades, outros apenas o espetáculo. E é para essa multidão apressada, impaciente, superficial que ele fala sobre algo que não dá resultado instantâneo: o cultivo de uma semente. Claro, queridos, ele sabia que o coração humano, ansioso, instável, precisa compreender que o reino de Deus não se estabelece por impulsos rápidos, mas por um processo silencioso, escondido, fiel. Jesus explica que a semente é a palavra de Deus. E aqui já temos o primeiro grande ensinamento: Deus não impõe a sua vontade, Ele a propõe. Ele não constrói o reino com máquinas, mas com sementes, frágeis, pequenas, dependentes de quem as recebe. Isso significa que o reino não chega pronto, não. Ele chega em potencial, esperando por um coração que se dispõe a cultivar. Agora, muitos escutam essa palavra focando nos tipos de solo, mas há algo ainda mais profundo. Os solos não são estáticos. O coração humano pode se transformar. O caminho pode ser arado, as pedras podem ser retiradas, os espinhos podem ser arrancados. Nenhum coração está condenado a permanecer infértil. E esse é o ponto que poucos percebem. Jesus não está classificando pessoas como boas ou más, mas revelando que toda alma é um terreno em processo de transformação. E quando ele diz que uns ouvem e o diabo tira a palavra, que outros a recebem com alegria, mas depois secam, e outros ainda são sufocados pelas preocupações, Jesus aqui, queridos, não está descrevendo grupos fixos, mas fases que todos nós vivemos, não é mesmo? Quantas vezes recebemos a palavra com entusiasmo, mas logo depois, o que acontece? O mundo nos rouba o fervor. Quantas vezes começamos com alegria, mas diante da primeira dificuldade desanimamos? Quantas vezes deixamos os espinhos das preocupações financeiras, da busca por reconhecimento, dos prazeres passageiros, sufocarem nossa vida espiritual? Por isso, a verdadeira chave desta parábola de hoje é a perseverança. Jesus conclui dizendo que a terra boa são os que ouvem a palavra, a conservam no coração bom, generoso, dão fruto na perseverança. E aqui está um choque para a nossa geração tão imediatista. A palavra não frutifica em quem busca resultados rápidos, mas em quem permanece fiel mesmo quando nada parece acontecer. Essa lição é urgente para os nossos dias. Vivemos na cultura da pressa, do clique, aconteça. Queremos resultados instantâneos em tudo, no trabalho, na saúde, nos relacionamentos e até mesmo na fé. Muitos querem que Deus haja como um entregador celestial. Basta pedir e logo chega. Mas o reino não funciona assim. A fé verdadeira exige constância, mesmo quando não se vê retorno. Por isso é preciso regar mesmo quando o solo parece seco. Continuar crescendo mesmo quando tudo diz o contrário. Ouviu bem, filha de Deus? Tem uma filha de Deus que havia me pedido há uns dias atrás um direcionamento porque nada na vida dela acontece. Aqui está a resposta. Ela sabe quem é. Ela sabe que este evangelho está tocando o coração dela. E não somente ela, mas muitas pessoas que não veem uma resposta, estão perdidas, não sabem o que fazer. Esta palavra, este evangelho é a resposta.
É por isso que aqui cabe um puxão de orelha necessário a todos nós. Especialmente a essas pessoas que estão assim, se sentindo assim. Talvez você. Sim, você não esteja colhendo frutos simplesmente porque não está ficando tempo suficiente no mesmo lugar. E explico. Você começa a oração, logo para. Começa a caminhada espiritual e logo desiste. Começa a confiar e logo desanima. E depois diz que a palavra não funciona. Mas não é a palavra que falhou. É a falta de perseverança que impede a colheita. Uma semente não se transforma em árvore da noite para o dia. Ou estou errado? Eu nunca vi. Também precisamos entender que a perseverança não é apenas resistir passivamente, mas cuidar ativamente do terreno. Quem quer frutos precisa arrancar as pedras do orgulho, do egoísmo, do ressentimento. Precisa capinar os espinhos da ansiedade, da inveja, da ganância. Precisa regar com oração, adubar com silêncio e também paciência. Expor a luz da presença de Deus. Só assim a semente germina, cria raízes, resiste às tempestades. Claro, esse processo de cultivar o coração exige também humildade, porque é mais fácil culpar a semente do que reconhecer que o problema está no solo, não é mesmo? Quantas vezes culpamos Deus por não responder às nossas orações, quando na verdade nosso coração está endurecido, fechado, cheio de distrações? Não basta ouvir a palavra, é preciso deixar que ela penetre, se instale, transforme. Agora isso dói, não é mesmo? Porque ela arranca máscaras, confronta o pecado e exige mudanças reais. Claro que esse ensinamento também ilumina nossas crises. Quando enfrentamos dificuldades, por exemplo, muitas vezes pensamos que Deus nos abandonou, mas talvez Ele esteja apenas esperando que a raiz cresça no escuro antes de permitir que a planta apareça. O tempo do silêncio de Deus não é ausência, é maturação. É nesse tempo escondido que a fé verdadeira se fortalece. E é por isso que Jesus disse que só dá fruto quem persevera, porque a colheita é reservada aos que permanecem mesmo quando ninguém vê resultado algum. Pense na vida de José do Egito. Foi lançado num poço, vendido, preso injustamente, esquecido, mas permaneceu fiel. Quando chegou o tempo, floresceu e salvou uma nação inteira. Pense então em Maria, ela que ouviu a palavra, guardou-a no coração e permaneceu firme por décadas, até vê-la cumprir-se. Pense em Pedro também, que apesar das quedas, continuou, perseverou, tornou-se pedra da igreja. Nenhum deles colheu imediatamente, mas todos perseveraram e então frutificaram. Então hoje, Jesus está dizendo o mesmo para nós. Pare de esperar resultados imediatos e comece então a cultivar com fidelidade. O que Deus quer fazer na sua vida, meu querido e minha querida, não será instantâneo, mas será eterno. E se você não desistir, o tempo da colheita virá. A palavra nunca volta vazia. Só precisa de corações que permaneçam firmes quando tudo parece estéril. É por isso que a parábola de hoje desmonta essa lógica da comparação. Cada terreno também tem um tempo. Há quem floresça rápido, logo murche, e há quem demore, mas depois permanece firme por toda a vida. Então não importa o tempo do outro, importa a fidelidade no próprio terreno. Quando você olha para os frutos alheios, pode estar negligenciando as sementes preciosas que Deus confiou em você. Isso é trágico, porque muitas bênçãos se perdem não por falta de promessa, mas por falta de perseverança. É por isso, meu querido e minha querida, que a grande mensagem de hoje é que o reino de Deus não cresce na pressa, mas na perseverança. Essa é a palavra-chave. Isso muda tudo.
Isso precisa também moldar nossa forma de viver. Precisamos reaprender a esperar, a cuidar, a acreditar mesmo sem ver. Porque o fruto não é para os apressados, mas para os perseverantes. E se hoje seu terreno parece seco, não desista. Continue semeando com fé, pois Deus é fiel para fazer florescer no tempo certo. E esta palavra, que este Evangelho nos cure da impaciência, nos dê coragem também para seguir regando, mesmo quando nada parece acontecer, porque os maiores milagres acontecem no silêncio do subsolo, onde os olhos não veem, mas Deus trabalha. Persevere então, viu? Não desista. O reino já começou dentro de você e você vai florescer. Amém? E também hoje, se for possível, declare logo abaixo nos comentários esta frase muito simples, mas que você se aproprie dela, viu? Eu vou perseverar até o fim. Também receba com muita alegria, com muita fé, esta oração de hoje. Ó Deus de amor, hoje estamos aqui com o nosso coração cansado de esperar. Reconhecemos que tantas vezes nos deixamos abalar pela pressa, pelo desânimo, até mesmo pela falta de resultados imediatos. Mas hoje escolhemos, Senhor, confiar no tempo da Tua promessa. Por isso planta, Senhor, em nós a Tua palavra, no mais profundo do nosso ser. Que ela crie raízes firmes, que encontre em nós um solo fértil, livre das pedras do orgulho, dos espinhos, das preocupações, da secura da indiferença. Dá-nos, Senhor, um coração paciente, que saiba permanecer mesmo quando tudo parece estéril. Ensina-nos também a regar diariamente essa semente com oração, com silêncio, com obediência e fé. Não olhemos para os frutos alheios, mas confiemos que o Teu tempo é perfeito para nós. E não permita, Senhor, que desistamos antes da colheita. Sustenta-nos, então, na perseverança até que a Tua palavra floresça em nossa vida e dê frutos e glorifiquem o Teu nome. Amém. Muito obrigado a você que me acompanha até este momento. É uma grande alegria ter sempre a sua presença até este momento. Hoje também quero fazer alguns agradecimentos mais que especiais. Primeiro a Sandra Prata e também a Dirley Gomes, eles que são membros aqui do canal. Você, Dirley, também seja muito bem-vindo, viu? Você é um novo membro. Agradeço imensamente pela ajuda, por vocês apoiarem ainda mais esta obra. Também recebi o seguinte: Deus abençoe você, irmão, que transforma tantas vidas aqui ao escutar a palavra de Deus e poder sentir Jesus também em minha vida. Sua missão é maravilhosa, pois alcança longe a graça de fazer tantas pessoas que sofrem de alguma forma a sentir-se melhores e seguir suas vidas no caminho da fé. Ana Moura. Muito obrigado, viu, Ana? Obrigado pelo carinho. Recebi também o seguinte: bom dia, escuto o Evangelho todas as manhãs. Hoje me senti profundamente tocada, me senti como aquela mulher que derramou perfume aos pés de Jesus. Há muito tempo atrás cometi um grave erro. Sei que Deus me perdoou, pois me deu a oportunidade de viver novamente, mas eu no meu íntimo não me perdoei. Vivo travada, evitando as pessoas, fugindo com medo do julgamento. Deus me ajude a perdoar. Essa mensagem que mandou foi uma filha de Deus. Olha, Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Não há pecado que não toque o coração de Jesus. A palavra de Deus doeu muito, mas me fez ver que eu ainda não entreguei nada praticamente a Jesus. No tudo que ainda tenho, gratidão. Obrigado pelo puxão de orelhas. Uma filha de Deus também enviou isso.
Bom dia, viva! Sou Luiz Antônio de Souza, moro em Bálsamo, São Paulo, perto de São José do Rio Preto. Todos os dias no meu café da manhã ouço o Evangelho. Deus abençoe todos vocês e também compartilho com muitas pessoas. Olha, Luiz, muito obrigado pelo carinho, viu? Meu grande abraço também a todos vocês aí da região de São José do Rio Preto. Muitas pessoas também me acompanham aí da região, muitas cidades próximas, muitas cidades da região. Meu grande abraço a todos vocês. Bom dia, viva! Todos os dias eu te escuto o Evangelho, a palavra do dia, a oração da noite, que Deus te ilumine cada vez mais. Obrigado, nosso Deus, por mais esse canal de esclarecimento. Gratidão, meu nome é Adélia, moro no Rio de Contas, Bahia, Chapada Diamantina. Obrigada, viu, Adélia? Muito obrigado pelo carinho, viu? Sinto meu abraço e também a todo o povo baiano. Bom dia, viva! E todos aqueles que ouvem o Evangelho todos os dias. Eu sou Edna do Pará e estou pedindo humildemente oração pela minha irmã que em um leito de hospital está precisando da tua cura, da cura das tuas mãos, Senhor, abençoadas para tocar onde ela precisa. Só o Senhor sabe, se for da tua vontade, Senhor, curar minha irmã. Amém. Obrigado, Senhor. Olha, Edna Maria, estaremos todos aqui em oração, pedindo ao Senhor pela recuperação da saúde também da sua irmã, viu? Creia no Deus do impossível. Também recebi este pedido. Bom dia, meu irmão, reza por mim. Eu continuo rezando por você. Sofro muito com as dores de fibromialgia. Sou viúva e sinto muito só. Meu conforto são as palavras de Deus através do Evangelho, da palavra do dia, da oração da noite, os louvores. Não percam um só dia. É o que fortalece a minha fé. Deus te ilumine sempre com palavras tão sábias e verdadeiras que enchem o meu coração de alegria. Olha, Claudenice, muito obrigado pelo carinho, viu? E estaremos, sim, todos também aqui, orando por você. Creia no Deus do impossível. Eu creio. Creia você também. Recebi também o seguinte: bom dia, meu irmão, eu sou José Nicolau, conhecido como Zequinha. Quero dizer que a maneira de ouvir você transmitir o Evangelho diário nos desperta a vontade de ouvir cada vez mais Deus. Deus te proteja, viu? Continue assim, sem querer se aparecer. Parabéns. Olha, Zequinha, muito obrigado, viu, pelo carinho. Que Deus também te abençoe sempre. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Desde o começo que acompanho o Evangelho, as suas orações, os aconselhamentos, me fortalece e dá uma paz espiritual. Sou viúva, mas a palavra de Deus me sustenta. Olha, Neide, muito obrigado também pelo carinho, viu? Um grande abraço também a todo o povo do Rio Grande do Norte. Muitas pessoas me acompanham também daí. Suelaine mandou o seguinte: parabéns pela reflexão. Essa semana tive a graça de ser renovada no amor para com as pessoas que só senti ingratidão. Me chamo Suelaine, de Itacoatiara, Amazonas. Obrigada, viu, Suelaine? Um grande abraço a você e também a todo o povo do Amazonas. E, queridos, muito obrigado também a todos que deixaram seus pedidos, seus agradecimentos. Todos os pedidos são acolhidos e recebidos. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. Tenha um ótimo e abençoado dia.